Bom, no vídeo de hoje eu vou dar continuidade aos tópicos de teologia contemporânea e quero falar hoje sobre um tema muito importante que, infelizmente, é muito desconhecido no Brasil. É o Conselho Mundial de Igrejas. Você sabe o que é isso? O que foi o Conselho Mundial de Igrejas? Esse é o assunto do nosso tópico de teologia contemporânea de hoje. Infelizmente, no Brasil, a maioria do movimento cristão, seja ele católico, seja ele protestante, a maioria é conservadora e grande parte desse conservadorismo é quase fundamentalista, o que impede essas denominações de participar, por exemplo, de movimentos tão significativos e que podem ser tão importantes, não só para a evangelização, mas para causas humanitárias essenciais que a humanidade tem vivido, principalmente em países como o Brasil, com tantas desigualdades, com tantos déficits sociais, humanos, econômicos, etc. E, além disso, impede que as pessoas conheçam esses movimentos e saibam que esses movimentos têm a sua relevância internacional e fazem coisas muito legais também como missão desse cristianismo. O Conselho Mundial de Igrejas, ele tem relações com o ecumenismo. Aliás, eu tenho vídeos aqui no canal sobre ecumenismo, que é muito mal compreendido aqui no Brasil, entendido de modo distorcido, e isso não é apenas falta de conhecimento, não. Essa distorção é proposital, viu? O ecumenismo remonta até antes do Conselho Mundial de Igrejas, principalmente o ecumenismo contemporâneo, é considerado de 1910, quando o metodista, repito, o metodista John Mott, inclusive ganhador do Prêmio Nobel da Paz pelos seus esforços de unidade entre os cristãos e para unir cristãos só com o Prêmio Nobel da Paz mesmo, né? Porque é um grupo muito desunido e sectário em muitos momentos, mas o John Mott começou a reunir várias denominações para discutir causas em comum, como a evangelização do mundo e também como ações sociais. Tem muita gente que acha que o ecumenismo é fundir todas as igrejas numa mega denominação, mas calma, pastor, pode ficar despreocupado que você não vai perder o seu feudo, você não vai perder o controle nessa igreja que você quer exercer a liderança como se fosse um monarca absoluto. Fique tranquilo, porque o ecumenismo nunca teve como bandeira fazer uma mega denominação, juntar todas as denominações numa única igreja. Isso é absolutamente inviável e impensável, ainda mais hoje, que tem milhares e milhares e milhares de denominações, não é? O ecumenismo é a reunião entre igrejas cristãs. Tem também o diálogo interreligioso, que aproxima cristãos de outras tradições religiosas. Mas o ecumenismo é a reunião, a aproximação de denominações cristãs das mais diferentes tradições que exista. É interessante ouvir as pessoas falando da inerrância bíblica, né? Mas qual interpretação a gente está falando? Porque se existem milhares de denominações, cada uma com uma tônica, com uma leitura diferente, alguma dessas leituras com certeza não pode ser inerrante. Com certeza algumas dessas traduções não pode ser inerrante, porque senão, se de fato esse texto, essa tradução, ele fosse inerrante e todos lessem um texto que é inerrante, só teria uma denominação, concorda comigo? E por que existem milhares de denominações? É sinal que é uma definição que não faz sentido nela mesma, ou que é distorcido propositadamente por pessoas que querem ter a sua própria igreja, o seu próprio feudo para governarem da maneira como lhe apraz. Pode ser uma versão ou outra, ou as duas. O fato é que o Conselho Mundial de Igrejas percebeu que a Segunda Guerra Mundial
ela estava sendo profundamente destrutiva, e não apenas para aquilo que é óbvio, mas destrutiva também para o cristianismo na Europa. Porque o cristianismo ele tinha que dar uma resposta que fosse contextualizada, que fosse eloquente, que fosse salutar diante das mazelas que a humanidade estava enfrentando naquele momento. Dizer que a Segunda Guerra Mundial foi apenas a vontade de Deus não respondia a questionamento nenhum, não respondia, não atendia à expectativa de ninguém. Dizer que aquilo foi um castigo divino tampouco faria sentido para a humanidade naquele cenário. Mas deveria se encarar que aquilo é o resultado da ganância, do desejo desenfreado do ser humano de poder, de dinheiro, que gera destruição e que gera a destruição da sua própria espécie e do mundo que está ao seu redor, e que a igreja tinha que ter uma resposta, ou pelo menos uma fala que fizesse sentido naquele cenário. O Conselho Mundial de Igrejas quis fazer a sua primeira Assembleia Geral em 1945, mas as consequências da guerra, que ainda estavam no finalzinho ali, retardaram esse propósito. E a primeira reunião foi em 1948, 3 anos depois do final da Segunda Guerra, e aconteceu na cidade holandesa de Amsterdã. E ela teve a palestra inaugural de um teólogo metodista, novamente, do Sri Lanka, chamado D.T. Nailes. E ele faz a palestra de abertura do CMI em 1948, que teve, dentre outras participações muito especiais, a presença de Karl Barth. Karl Barth era o principal teólogo daquele cenário, o principal nome da teologia naquela época, e o Karl Barth faz uma palestra central, importantíssima, no Conselho Mundial de Igrejas, 48, e ele dá falta da presença de Roma e Constantinopla. Ele se queixa, ele lamenta a ausência de Roma e Constantinopla, ou seja, a ausência da Igreja Católica e das igrejas ortodoxas. As igrejas ortodoxas passam a fazer parte do Conselho Mundial de Igrejas posteriormente, quando o William Visser-Hooft, um holandês, assume como secretário-geral do CMI e inclui no credo, na confissão de fé do CMI, textos que aludem à Trindade de um modo mais explícito e que aproximam as igrejas ortodoxas daquele movimento. A Igreja Católica, ela não é atraída no primeiro momento, ela só passa a ter uma aproximação depois da segunda metade da década de 60 por causa do Concílio Vaticano II e por causa dos esforços que o teólogo Yves Congar vinha fazendo naquele cenário já há muitos anos. Mas até hoje a Igreja Católica não é membro ativa do Conselho Mundial de Igrejas, até porque não pode ser, porque a Igreja Católica representa mais de 1 bilhão de pessoas mundo afora. E como as decisões do Conselho Mundial de Igrejas são proporcionais aos números de adeptos que as igrejas representam, se a Igreja Católica fosse membro votante, ela monopolizaria todas as votações, todas as discussões, porque é uma realidade grande demais em comparação com todas as outras igrejas que fazem parte desse movimento. Porém, a Igreja Católica é observadora, participa de todas as reuniões, tem pessoas que lidam diretamente com isso e trabalha ativamente no Conselho Mundial de Igrejas. Esse conselho tem preocupações sérias com o pós-guerra, com a recuperação do mundo destruído pela guerra, principalmente a Europa, né? Porque a Primeira e a Segunda Guerra foram mais europeias do que mundiais propriamente ditas, embora tivesse suas repercussões globais, sem dúvida nenhuma. E também a gente precisa citar que as Assembleias Gerais do Conselho Mundial de Igrejas
não foi apenas em 48, mas ele tem feito reuniões periódicas, assembleias gerais periódicas, geralmente em nações do chamado Terceiro Mundo, não exclusivamente, claro, mas, por exemplo, no Brasil teve reunião do Conselho Mundial de Igrejas no ano de 2006, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O Walter Altman, que é um teólogo brasileiro, luterano, já foi vice-secretário-geral do Conselho Mundial de Igrejas, e nós temos nomes importantes da teologia no Brasil envolvido no Conselho Mundial de Igrejas, que, aliás, tem o seu representante aqui no Brasil, que é o CONIC, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. CONIC, que é liderado por uma pastora luterana muito importante nessa causa, e que, sem dúvida nenhuma, todas as igrejas cristãs, de fato, aqui no Brasil, deveriam participar do CONIC e do Conselho Mundial de Igrejas. Aliás, tem igrejas brasileiras, como a Igreja Metodista, participa do CMI, como também a Igreja de Vida Nova, na época do bispo Roberto Macalister, participava de lá, mas depois foi desfiliada por ela mesma, né? A Igreja O Brasil para Cristo, do missionário Manuel de Melo, chegou a ser filiada do Conselho Mundial de Igrejas, enfim, mas ainda é uma adesão muito discreta em termos de Brasil, que ainda depende de uma leitura muito fundamentalista, muito conservadora de igreja, e ainda depende de uma leitura muito estadunidense do cristianismo e do que é ser igreja. E isso é um fator limitador, com toda certeza. Isso é um fator que isola a igreja brasileira da própria sociedade brasileira, o que é uma pena, uma lástima e um contrassenso com a essência do que é a igreja, mas isso não é um empobrecimento apenas nessa causa do Conselho Mundial de Igrejas. Também queria falar uma outra curiosidade, que quando Karl Barth morreu, em 1968, o secretário-geral do Conselho Mundial de Igrejas foi uma das pessoas que falaram nas cerimônias fúnebres de Karl Barth. Ele participou disso, via isso como um movimento muito importante, como de fato é, e vários grandes teólogos do século XX também participaram, e hoje, no ano de 2022, o Conselho Mundial de Igrejas reúne mais de 340 denominações cristãs diferentes nas suas fileiras. Não é pouca coisa, sem dúvida nenhuma, é bastante representativo, mas poderia ser muito maior a de se ver pelo próprio Brasil. E antes de eu terminar esse vídeo, é claro que eu quero convidar você a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo, e também você pode apoiar o nosso trabalho para que a gente possa se desenvolver, seja em equipamento, seja no tempo que podemos dedicar a esse canal, que tem ajudado, tem contribuído com muitas pessoas. E se você se tornar membro, você nos ajuda em muito. O Café Colonial, por exemplo, é R$ 14,99 por mês, te dá acesso a conteúdos exclusivos, te dá acesso a 20% de desconto nos meus cursos remotos, te dá direito a participar de sorteios de livros periódicos e, além do mais, você passa a fazer parte do meu grupo de estudos, que se reúne de modo online uma vez por mês, em tempo real, e a gente pode trocar ideias ao vivo. Não perca tempo, participe, vai ser bom para você, para os seus estudos, e vai ser um incentivo para o canal. Grande abraço, fique bem e até a próxima oportunidade.